Ok, este guia de pop-ups pode render mais 8.870 € por mês em faturação extra e deixa-me explicar como. Vamos analisar aqui os dados de uma loja a fazer cerca de 50 mil por mês no período de 7 de julho a 14 de outubro, em que cerca de 29 mil pessoas viram um pop-up e temos cerca de 11,5% de conversão, em que 9% basicamente é conversão direta para compra nos 30 dias seguintes, ok? Isto resultou em quase 50 mil euros, na realidade dólares, em vendas. Ok, vamos aqui fazer uma analogia. Se o pop-up fosse fraco e estivesse a inscrever apenas 2% em vez de 11,5%. Em vez de 3.300 e-mails, tínhamos 580 e é razoável assumir que com menos pessoas entrando no Welcome Flow, iria haver muito menos conversão de uma lead para compra. Porquê? Porque iremos ter muito menos nutrição e muito menos confiança. Então, vamos estimar que aqui com o conversion rate de 4% iria para 4% em vez de 9%. Então, a receita seria 21 mil em vez de 49 mil. Agora, isto é um cálculo que é impossível fazer diretamente. Não dá para estimar exatamente qual é que seria aqui o conversion rate reduzindo a taxa de conversão, mas isto aqui é a estimativa mais accurate que eu consegui fazer também em conjunto aqui com AI, ok? Ou seja, o que ia acontecer é que íamos ter uma diferença entre menos de 28 mil em faturação, o que é cerca de 8.870 por mês, com o mesmo tráfego pago e assumindo aqui uma margem imaginária de 30% de profit, isto seria menos 2.600 dólares no bolso de lucro líquido por mês, ok? Só por causa de um pop-up mal feito. Agora, nota, esta métrica, o conversion rate, não é medida por ferramentas como o Klaviyo. Estes dados vêm de um software especializado em pop-ups que é o Alia, com um tracking avançado de comportamento e conversão. Ok, índice. Já falei aqui da importância real do pop-up. Vamos falar também de um problema real, que é o tráfego desperdiçado, um funil com pop-up versus sem pop-up, os 7 erros mais comuns que matam a conversão, 5 passos para criar pop-ups vencedores, os 7 A/B testes mais importantes para pop-ups e exemplos de pop-ups vencedores, ok? Eu sou o João, sou founder da Mainframe, uma agência de financiamento marketing que escala marcas de e-commerce 7, 8 e 9 figuras. Tens aqui as minhas redes sociais e vamos falar aqui do problema real, que é o tráfego desperdiçado. Ok, estás a pagar cerca de 1€ por clique e 98 pessoas em cada 100 saem do site sem comprar. E depende de anúncios de retargeting para trazê-las de volta e estes não são nada baratos. Mesmo quando as pessoas voltam, têm cerca de 2% de conversion rate e o resto é dinheiro deitado fora. E a verdade é que o consumidor não compra à primeira. O consumidor moderno já foi enganado online, viu 1000 marcas parecidas, está distraído e desconfia de tudo. O resultado, ele sai, não compra e tu ficas a queimar dinheiro, ok? Isto aqui é o funil normal, que é um desperdício em loop, em que basicamente 2% de conversion rate, depois pagas para de retargeting para ter outra vez cerca de 2% de conversion rate, ok? A solução é um pop-up otimizado e se estamos em 2025, 2026, não podes pensar que um pop-up é chato, isso é só um belief que vai-te completamente queimar todo o sucesso do teu e-commerce, ok? Um pop-up é a tua arma secreta para capturar a atenção, gerar leads, nutrir com e-mail e converter no futuro. E com o funil optimizado, temos aqui um pop-up a converter cerca de 10% das pessoas a darem-nos o e-mail e com o Welcome Flow também optimizado, temos cerca de 5% de conversion rate e ainda mais conversão no futuro com campanhas e flows. Ou seja, em vez de 2%, temos cerca de 5% ou mais por cento. No caso daquele cliente que mostrei é 9%, o que é um número ridículo, ok? Isto aqui é 5 a 10 vezes mais eficaz do que qualquer ad de retargeting. Agora, vamos também analisar aqui ainda mais a fundo um funil com pop-up versus sem um pop-up, mantendo tudo o que são outras variáveis estáticas, ok? Vamos imaginar que tens uma loja com 20 mil pessoas todos os meses no site, tens um pop-up a converter 2%, tens 100% de reputação e tens umas flows e campanhas a converter 20%. Ok, tens 2% de conversão direta, em que 400 pessoas compram, e depois este pop-up com 2% dá-te 400 e-mails e isto dá-te 80 compras. Com a AOV de 86 tens 41 mil euros mais ou menos, ok? Com um pop-up a converter 10% tens o mesmo número de compras de conversão direta, mas tens 2.000 e-mails. Com estes 2.000 e-mails e com a mesma conversão de reputação, tens cerca de 400 compras através de e-mail, o que dá com o mesmo AOV 68.800, o que é cerca de mais 27 mil. Ou seja, é mesmo muito importante aqui o pop-up. Então, tens de parar de pensar como uma pessoa em 2019, em que a pessoa comprava diretamente, e em 2025 e 2026 é essencial teres um pop-up para teres o funil de e-commerce optimizado, o funil que funciona neste momento. Não há outra coisa que funcione. É literalmente isto que tens na tua cabeça, ok? Por isso,
Mantém também em mente que otimizar o crescimento da tua lista é a forma mais rápida de aumentar a faturação via e-mail e as marcas muitas vezes esquecem-se disto porque se focam demasiado em flows bonitos em vez do topo do funil, que é adquirir mais e-mails para a lista, ok? Ok, vamos aqui falar de 7 erros comuns que matam a conversão do pop-up. O erro 1 é uma oferta fraca. Hoje em dia ninguém dá o e-mail só porque sim, as pessoas são muito mais sensíveis aos seus dados e muito mais exigentes. Se a tua oferta não for clara, desejável ou relevante, ninguém vai converter. Um mau exemplo é subscreve para novidades e ofertas exclusivas. Um bom exemplo é ganha um presente de surpresa ao inscrever-te. Mesmo que não queiras dar desconto, tens aqui outras ofertas como sorteios, entra para ganhar X, guias grátis ou e-books ou acesso antecipado a uma nova coleção para conseguires ter pessoas a entrar no teu lista de e-mail sem descontos, ok? O segundo erro é um pop-up a abrir demasiado cedo. Se alguém chega frio ao teu site em um segundo, já tem um pop-up na cara, ela vai fechar, ok? Tens de dar 4 a 10 segundos para a pessoa explorar o site e ter algum interesse antes de mostrar o pop-up. Então, coloca aqui no delay, por exemplo, 8 segundos. E testa também isso. Já estou a falar mais tarde como é que podes testar, ok? O erro 3 é pedir mais que um campo. Quanto mais campos pedes, mais conversão perdes. Deves pedir uma coisa de cada vez, idealmente o e-mail, e mais tarde pedir telefone ou nome. Eu nem sequer peço o nome, acho que não é uma boa prática. Então, como podes ver aqui, isto com 3 campos fazer um conversion rate horrível. Agora, o erro 4 é sem um teaser visível. Vai haver sempre pessoas que vão fechar o pop-up e depois vão mudar de ideias, ok? Então tens de ter um teaser visível no canto para não perder essa lead. Está aqui um bom exemplo em que temos aqui um up to 45% off aqui no canto para reabrir o pop-up e sempre que a pessoa fechar, isto vai voltar a aparecer, ok? O erro 5 é uma oferta mal visível ou, mesmo tendo uma oferta, ela está mal posicionada ou escondida, ok? A proposta de valor tem de ser a primeira coisa que se lê, em termos de hierarquia. Temos aqui um 10% de discount awaits you, que deveria ser a única cópia deste pop-up e muito maior, e isto do Welcome to Inimigo e Enjoy Your Personal Account é simplesmente inútil, está aqui a mais e não é relevante nem necessário, ok? Depois, o erro 6 é demasiada informação. Se o teu pop-up estiver poluído visualmente com várias cores diferentes e muita copy, a pessoa vai fugir. Menos é mais, opta por clareza e bom gosto e o simples é mais eficaz. Como podes ver, temos aqui uma headline com 2 emojis, o desconto está aqui meio que escondido, depois temos aqui uma coisa azul, temos aqui um e-mail voucher e temos ainda aqui mais uma copy e temos a pedir 3 campos, ou seja, é uma série de coisas e isto aqui claramente não converte nada bem. O erro 7 é usar o mesmo pop-up em desktop e mobile, ok? Porque nós queremos optimizar para cada um deles individualmente e claramente o mobile é muito mais relevante. Como podes ver aqui temos 3.600 pessoas a inscrever-se, enquanto temos 71 no desktop, então há muitas mais pessoas no mobile. Queremos ter aqui algo simplesmente optimizado para o mobile, então queremos ter um pop-up individual para isso, fazer A/B testes individuais para essa versão, ok? Agora que sabes o que não fazer, deixa-me mostrar o que é que podes fazer para criar aqui um pop-up. Primeiramente, definir aqui a oferta, criar um pop-up full page, escolher aqui o tipo de pop-up, a tua checklist e A/B testes. Primeiramente, a oferta é o aspecto mais importante do pop-up, então deves experimentar diferentes ofertas com base nas tuas margens e gastos de adesão. A mais comum é descontos em euros versus descontos em porcentagem e deves estar aqui a mudar baseado no teu AOV. Claramente, se tiveres um AOV de 400 euros, estás um desconto de 40 euros fixos, parece muito maior do que um desconto de, por exemplo, 5%, ok? Depois temos aqui o desconto mistério. Isto aqui é ideal para substituir o teu desconto de 5 ou 15% off, porque simplesmente vai converter melhor tu tens o mesmo desconto, mas nomeá-lo de Mystery Discount e quando chega a pessoa ao e-mail, tu dizes que é este desconto, ok? É simplesmente para optimizar para aqui a conversion rate. Depois é uma oferta gratuita na compra, como por exemplo aqui uma Free Sock. Isto funciona super bem para subscrições ou produtos de AOV elevado, ok? Depois temos aqui os portos grátis para marcas com consciência de margem ou que já oferecem aqui portos grátis. Até podes tipo, dizer que tens free shipping, mas na realidade ofereces sempre free shipping, então nem estás a perder nada e estás aqui a coletar e-mails. Mas claramente eu, por experiência própria, isto não converte tão bem como os outros acima. Depois, acesso exclusivo ou acesso antecipado, marcas com lançamento de produtos, edições limitadas ou mais apertadas, podes fazer isto aqui temporariamente, isto aqui não vai funcionar para sempre, mas é uma boa forma de salvar aqui a tua margem e teres aqui um pop-up. Eu pessoalmente recomendo aqui estes primeiros dois,
mas estás à vontade de experimentar qualquer um. Ok, depois temos que criar um pop-up full page. Porquê? Porque vai funcionar sempre melhor, é o tamanho ideal. Há aqui outros dois tipos, mas o full page é o melhor e, se não me engano, no Klaviyo e Omnisend não consegues fazer isto e é por isso que eu nem sequer recomendo esses softwares para pop-ups, mas já falo disso aí mais tarde. Ok, o terceiro passo é escolher aqui o tipo de pop-up. Depois de definir a tua oferta, o próximo passo é escolher como é que a vais apresentar. Então, começa aqui com um tipo e vai testando a partir daí. O primeiro é o clássico, em que mostra a oferta logo na primeira página, em que temos aqui o field para colocar o e-mail logo. Agora, este tipo tem funcionado pior com o tempo e ultimamente eu tenho visto sempre estes dois, por exemplo, a funcionar muito melhor, que é o micro commit. Isto funciona perguntando uma pergunta de sim ou não, tipo, queres um desconto? Sim, se a pessoa clicar sim, é que vai receber o passo em que coloca aqui o e-mail, o passo 2, e caso não, vai basicamente fechar aqui o pop-up, ok? Isto funciona porque estamos a dar tap aqui num bias que é o commitment bias, em que uma pessoa quando começa a fazer uma coisa está muito mais provável de acabar de a fazer, então é basicamente por isso que funciona. Depois temos aqui o quiz, em que é parecido com o micro commit, também dá tap nesse bias, que é o commitment bias, mas a diferença é que em vez de uma pergunta de sim ou não, estamos a recolher zero party data, que são informações fornecidas diretamente e com consentimento do utilizador. Isto aqui importa para conseguirmos mais tarde, possivelmente aqui, personalizar os teus e-mails de forma mais eficaz e ter melhores conversões, porque mandamos e-mails mais relevantes baseado no que é aqui a resposta das leads, ok? Não só isso, em geral eu também costumo ver mais conversion rate neste aqui do que no micro commit, ok? Depois temos aqui o spin to win, muito simples, nem sequer é preciso explicar, e temos aqui o on cover or discount, que é o descobre do desconto, que eu normalmente nem sequer experimento. Eu já experimentei aqui, a maior parte das vezes é sempre estes 4, e estes dois aqui funcionam sempre melhor que o clássico, mas já vi também o spin to win funcionar melhor do que estes 3 acima, por isso é uma questão de testar o que funciona aqui melhor para a tua marca, ok? O 4 é aqui a tua checklist para pop-ups de sucesso. Primeiramente, pedes apenas um dado por etapa, primeiro e-mail por SMS, um delay de 4 a 12 segundos, o pop-up deve carregar instantaneamente sem lag e o truque é comprimir imagens caso as tenhas, deve cobrir pelo menos 75% do ecrã, o texto deve ser o mais conciso possível, a oferta é o aspecto mais importante do pop-up e não usas um botão X, mas sim um botão para fechar o pop-up por baixo do botão de submeter, ok? Ok, quinta parte é os A/B testes. Isto aqui é a parte mais importante do email marketing para testar, porque como já disse, estamos a otimizar o topo do funil e isto aqui tem um impacto direto em tudo que é o resto do funil, ok? Sem testes estás só a adivinhar, as marcas de TC que crescem a sério, não testam à sorte, testam de forma sistemática com hipóteses claras e muita disciplina. É assim que passas de bom para ótimo e de ótimo para elite. Pequenas alterações resultam em ganhos compostos ao longo do tempo e testar é a diferença entre estagnar e escalar. As regras para A/B testes é testar sempre uma variável de cada vez, definir uma hipótese clara, não testes só porque sim, porque sabes que tens de fazer e chegas lá testas algo sem leverage. Faz aqui um pensamento crítico e pensa, ok, eu vou testar isto porque vai melhorar a métrica, por motivo, ok? Tem de ser também um mínimo de 2000 views por variante antes de tocares um vencedor. Pode ser que uma variante que com 50 views em cada parece que está maior, mas vais ver que com mais views vais ter dados muito mais accurate, então isto aqui é, em regra geral, de ter pelo menos 2000 views, ok? Procura sempre também um aumento de 15 ou mais por cento para declarar significância estatística, ok? As plataformas como a Klaviyo vão te dizer qual é que é a probabilidade de uma variável ganhar ou não, então procura sempre uma variável ter mais de 15% do que a outra, porque se diz uma com 55%, uma com 45%, talvez seja melhor deixar esse teste rodar por mais uma ou 2 semanas, ok? Agora, quais é que são aqui os melhores A/B testes? Logicamente, eu falei aqui de alguns passos baseados em importância, então eu vou aqui referenciar esses passos, em que o primeiro é testar diferentes tipos de oferta, o segundo é diferentes tipos de pop-up, o terceiro é experimentar delays entre 4 a 12 segundos, e aqui é importante não optimizar para submit rate, porque logicamente um pop-up com 30 segundos de delay vai ter mais submit rate, pode ser tipo 30% das pessoas a submeter, mas mesmo assim vais ter menos
únicos submits. Porquê? Porque vai haver muitas pessoas que vão sair do site antes de 30 segundos. Por isso, optimiza para maior número de submits. Depois, o terceiro teste é o conteúdo da foto. Eu não recomendo também ter texto na foto para não confundir e não causar distração no olho comparado com o texto que vais ter no pop-up. Então deves usar fotos diferentes com conteúdo distinto e algumas fotos podem ser mais apelativas do que outras e deves até testar a colocação de fotos ao lado do pop-up versus no plano de fundo, ok? Depois é ter um teaser. Isto aqui para mim é um must, mas podes testar ou não. Ter um teaser garante o aumento das taxas de conversão e podes sempre testar aqui no teaser as cores, a tua copy, até podes transformar o teu teaser numa imagem, podes testar o posicionamento e tem cuidado sempre para não prejudicares aqui a user experience, ok? A copy, podes sempre testar o tipo de copy, literalmente podes testar todo o texto caso já haja testes de maior leverage a fazer. E as cores também não têm grande leverage, mas pode fazer diferença. Normalmente, quanto menos cores, melhores. E é tudo para este guia. Obrigado aqui pela tua atenção. Caso queiras saber que plataformas usar para pop-ups, eu recomendo aqui muito o Alia. Podes ler aqui sobre as funções todas. Este documento também está aqui na descrição, ok? E podes experimentar aqui o Alia com 50% de desconto, mais um trial de 30 dias e também temos aqui de email marketing. Isto aqui é o que eu recomendo para plataformas. Caso queiras aqui seguir nas redes sociais, aqui os links todos, ou podes aqui enviar um e-mail sobre este guia. E caso queiras mais ajuda, podes marcar aqui uma chamada comigo e ver aqui o vídeo explicar o que eu faço. Clicar aqui em começar agora para marcar uma chamada e é basicamente isso. Tchau!